Você já parou para pensar que algumas das coisas mais inteligentes que você pode comprar são justamente aquelas que parecem caras demais no primeiro momento? A maioria das pessoas olha apenas para o preço que aparece na etiqueta e esquece de fazer uma pergunta muito mais importante: quanto isso vai me custar depois de 1 ano, 5 anos ou até uma década? É nesse detalhe que existe uma diferença enorme entre gastar dinheiro e investir dinheiro. Durante este vídeo, você vai descobrir objetos comuns que muitas pessoas compram uma única vez e continuam economizando por anos, enquanto outras continuam pagando pequenas quantias todos os meses sem perceber o tamanho do desperdício. Existe uma armadilha muito comum na vida moderna: produtos baratos que parecem uma oportunidade, mas que precisam ser substituídos constantemente. Uma pessoa pode comprar algo de baixo valor várias vezes ao longo dos anos e, no final, gastar muito mais do que teria gasto comprando uma versão melhor no início. O problema é que o cérebro humano costuma sentir mais impacto ao pagar um valor maior de uma vez do que vários pequenos pagamentos espalhados pelo tempo. Só que a matemática nem sempre acompanha essa sensação. Um exemplo simples está em itens que usamos diariamente. Quando você escolhe algo resistente, feito com materiais melhores e pensado para durar, aquela compra deixa de ser apenas um objeto dentro da sua casa e passa a funcionar como uma ferramenta de economia. Você não está apenas adquirindo um produto, está comprando anos sem precisar se preocupar novamente com aquele gasto. E muitas vezes são justamente os itens mais discretos, aqueles que ninguém comenta, que acabam fazendo uma diferença enorme no orçamento. O curioso é que muitas pessoas associam economia apenas com comprar menos, mas existe outro caminho: comprar melhor. Uma escolha feita hoje pode evitar dezenas de decisões futuras. E ao longo dos anos, essas pequenas escolhas acumuladas criam uma diferença que pode surpreender. Você vai perceber que alguns objetos que parecem um luxo no início podem ser exatamente o contrário. Uma das formas mais simples de reduzir despesas sem mudar completamente seu estilo de vida. Ao longo deste vídeo, você vai perceber um padrão. As melhores compras não são necessariamente as mais caras, são aquelas que resolvem um problema por muito tempo. Existe uma lógica por trás dessas aquisições e ela envolve durabilidade, frequência de uso e o quanto aquele item substitui gastos repetidos. E quando você começa a enxergar dessa maneira, sua forma de consumir muda completamente. E ainda neste vídeo, você vai conhecer exemplos de coisas que muitas pessoas compram uma vez e praticamente esquecem que existem, porque elas continuam funcionando e entregando valor durante anos. Algumas delas estão tão presentes no nosso cotidiano que você talvez nunca tenha percebido o quanto dinheiro elas podem estar poupando. Existe uma diferença entre uma pessoa que apenas compra e uma pessoa que pensa estrategicamente antes de comprar. A segunda pessoa não olha somente para o preço atual, ela tenta enxergar o futuro daquela decisão. À primeira vista, pagar mais caro por algo pode parecer uma escolha ruim, principalmente quando existe uma opção mais barata ao lado. Mas muitas vezes o valor inicial é apenas uma pequena parte da história. O verdadeiro custo aparece com o tempo, quando o produto começa a falhar, perder eficiência ou precisar ser trocado. Imagine duas pessoas comprando o mesmo tipo de item. Uma escolhe sempre a opção mais barata, pensando apenas em economizar naquele dia. A outra escolhe uma versão mais resistente, mesmo pagando mais. Nos primeiros meses, pode parecer que a primeira pessoa fez um negócio melhor. Porém, depois de alguns anos, a situação pode mudar completamente. Enquanto uma continua gastando novamente, a outra simplesmente continua usando o que já comprou.
Esse pensamento aparece em várias áreas da vida. Dentro de casa, no trabalho e até na rotina pessoal, existem produtos que são usados tantas vezes que qualquer diferença de qualidade acaba sendo multiplicada. Um pequeno detalhe, como uma construção mais resistente ou uma tecnologia mais eficiente, pode representar menos substituições, menos manutenção e menos preocupação. São economias silenciosas que não aparecem imediatamente, mas crescem com o passar do tempo. Um dos maiores erros financeiros do dia a dia é ignorar os pequenos gastos repetidos. Um valor pequeno isolado parece sem importância, mas quando ele acontece dezenas ou centenas de vezes, ele pode se transformar em uma grande quantia. É como uma torneira pingando. Uma gota parece irrelevante, mas depois de muito tempo, o desperdício fica evidente. Muitas compras inteligentes funcionam justamente fechando essas pequenas torneiras abertas. A parte interessante é que essa mentalidade não exige que alguém compre tudo da melhor marca ou escolha sempre o produto mais caro. O segredo está em identificar onde vale a pena investir e onde não vale. Alguns itens precisam durar, porque fazem parte da rotina por muitos anos. Outros podem ser simples. Saber diferenciar esses casos é o que torna uma pessoa mais eficiente com o próprio dinheiro. E a partir de agora, vamos entrar nos exemplos mais interessantes. Aquelas coisas que parecem apenas objetos comuns, mas que podem reduzir gastos repetidos durante muito tempo. Algumas dessas escolhas podem até parecer pequenas, mas o impacto delas aparece justamente porque elas acompanham você por anos. Muitas das maiores economias não vêm de grandes mudanças, mas de pequenas substituições feitas na rotina. Existem itens que, depois que entram na sua vida, fazem você perceber quantas vezes estava gastando dinheiro com algo que poderia ter sido resolvido de uma vez. Esse é um dos princípios mais poderosos das compras inteligentes: trocar uma despesa constante por uma solução duradoura. Um dos exemplos mais claros está nos produtos que substituem versões descartáveis. Durante anos, muitas pessoas pagam repetidamente por coisas que usam apenas uma vez ou por pouco tempo. Quando você transforma esse hábito em algo reutilizável, a economia não aparece em um único dia, mas vai sendo construída silenciosamente mês após mês. E essa é justamente a parte que muitas pessoas não percebem. O interessante é que esses itens também costumam trazer outros benefícios além da economia. Eles podem tornar a rotina mais prática, reduzir a necessidade de lembrar de compras frequentes e até liberar tempo. Afinal, dinheiro não é o único recurso que gastamos. Tempo e energia também têm valor. Uma escolha mais inteligente pode simplificar várias áreas da vida ao mesmo tempo. Muitas pessoas acreditam que economizar significa abrir mão de conforto, mas nem sempre é assim. Existem compras que aumentam o conforto justamente porque eliminam problemas repetitivos. Quando você possui algo confiável, você deixa de gastar energia pensando em reposição, substituição ou improvisos. E esse tipo de tranquilidade também faz parte do valor de uma compra bem feita. Outro ponto curioso é que os itens mais econômicos geralmente não são aqueles que chamam a atenção. Eles não aparecem como grandes novidades ou tendências. São objetos discretos que ficam no fundo da rotina, trabalhando silenciosamente. Mas quando você calcula o impacto acumulado ao longo dos anos, percebe que eles podem ter sido algumas das melhores decisões financeiras que você tomou. Nos próximos subtítulos, vamos explorar ainda mais exemplos desse tipo de compra. Coisas que você adquire uma vez, usa por muito tempo e percebe que o verdadeiro valor estava justamente no fato de não precisar comprar de novo. E algumas delas podem estar faltando na sua casa agora mesmo. Existe uma diferença enorme entre economizar no momento da compra
e economizar ao longo da vida. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos porque o cérebro tende a valorizar aquilo que aparece imediatamente. Quando vemos dois produtos semelhantes, um custando menos e outro custando mais, a primeira reação costuma ser escolher o mais barato. Mas existe uma pergunta que muda completamente essa decisão. Quantas vezes eu vou precisar comprar isso novamente? É nesse ponto que algumas compras deixam de ser gastos e começam a funcionar como verdadeiros investimentos. Um produto barato pode parecer uma vitória no dia da compra, mas se ele perde qualidade rapidamente, aquela vantagem desaparece. É como se você estivesse alugando uma solução temporária várias vezes, em vez de comprar algo que resolve o problema de uma vez. Ao longo dos anos, pequenas substituições acumuladas podem consumir uma quantia que você nem percebe. E o mais curioso é que esse dinheiro geralmente vai embora em pequenas parcelas, tornando o desperdício quase invisível. Por outro lado, quando alguém escolhe um item feito para durar, a relação com aquele objeto muda. Ele deixa de ser apenas uma coisa que você possui e passa a fazer parte da sua rotina por muito tempo. Uma boa compra é aquela que continua entregando valor depois que a empolgação inicial acaba. Afinal, o verdadeiro teste de um produto não acontece no primeiro dia, mas depois de meses e anos de uso. Isso acontece principalmente com itens que são usados frequentemente. Quanto mais vezes você utiliza algo, mais importante se torna a qualidade dele. Uma diferença pequena em resistência, eficiência ou funcionamento pode ser multiplicada centenas de vezes. É por isso que algumas pessoas preferem gastar mais em determinados objetos enquanto economizam em outros lugares, porque entendem onde o dinheiro realmente faz diferença. Mas existe um detalhe importante. Comprar algo durável não significa comprar qualquer coisa cara. O segredo está em analisar se aquele item realmente entrega benefícios proporcionais ao preço. Algumas marcas e produtos cobram apenas pelo nome, enquanto outros realmente oferecem construção melhor, maior vida útil e menos necessidade de troca. Saber identificar isso é uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem. E agora, você vai perceber que existem objetos extremamente comuns que seguem exatamente essa lógica. Coisas que parecem pequenas, mas que podem evitar anos de gastos repetidos quando são escolhidas da maneira certa. Algumas delas estão tão presentes no cotidiano que talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto elas podem economizar. Imagine ter em casa algo que você compra uma única vez e continua resolvendo problemas durante anos. Essa é uma das maiores vantagens das ferramentas e equipamentos bem escolhidos. Diferente de muitos produtos que possuem uma vida útil curta, certas ferramentas acompanham pessoas por décadas, atravessando mudanças de casa, fases da vida e diferentes necessidades. O valor delas não está apenas no objeto, mas na quantidade de situações que elas conseguem resolver. Muitas pessoas acabam gastando dinheiro chamando ajuda ou comprando soluções temporárias para problemas simples porque não possuem os instrumentos certos. Às vezes, um pequeno reparo ou ajuste poderia ser feito em poucos minutos se existisse uma ferramenta adequada disponível. E quando isso acontece várias vezes ao longo dos anos, ter o equipamento certo deixa de ser uma comodidade e passa a ser uma economia constante. O interessante é que algumas dessas ferramentas não precisam ser usadas todos os dias para valer a pena. Basta que elas evitem gastos maiores em momentos específicos. Uma única utilização pode justificar uma compra que continuará disponível por muito tempo. É como ter uma chave que abre várias portas diferentes. Você pode não usar sempre, mas quando precisa, ela faz toda a diferença.
Além da economia financeira, existe também uma mudança de mentalidade. Quando alguém começa a investir em ferramentas de qualidade, passa a enxergar soluções de outra forma. Pequenos problemas deixam de parecer grandes obstáculos, porque existe a possibilidade de resolver por conta própria. Essa sensação de independência é algo que muitas pessoas valorizam depois que experimentam. Outro ponto interessante é que boas ferramentas geralmente envelhecem melhor do que muitos produtos modernos. Enquanto alguns objetos são feitos pensando apenas em ciclos curtos de uso, ferramentas tradicionais costumam ser construídas para suportar esforço e repetição. Por isso, uma escolha feita hoje pode continuar sendo útil muito tempo depois, mesmo quando outras coisas ao redor já foram substituídas. E o mais curioso é que algumas das melhores ferramentas são aquelas que ficam esquecidas até o momento certo. Elas não chamam atenção, não são novidades, mas quando aparece uma necessidade, elas mostram por que foram compradas. No próximo tópico, vamos falar sobre outro grupo de itens que parecem simples, mas escondem um potencial enorme de economia. Os maiores desperdícios nem sempre aparecem como grandes compras. Muitas vezes, eles estão escondidos em pequenos hábitos repetidos que parecem insignificantes. Uma pequena despesa feita aqui, outra ali, pode continuar acontecendo durante anos, sem que a pessoa perceba o impacto total. É por isso que alguns objetos simples conseguem gerar uma economia tão interessante. Eles atacam exatamente esses pequenos vazamentos de dinheiro. O ser humano costuma prestar mais atenção em grandes decisões financeiras do que nas pequenas escolhas diárias. Uma compra cara gera reflexão, mas vários gastos pequenos passam despercebidos. O problema é que esses pequenos valores se acumulam com o tempo. Quando um objeto consegue substituir uma sequência de compras repetidas, ele começa a devolver o valor investido pouco a pouco. Um exemplo disso são itens que tornam tarefas comuns mais eficientes. Quando uma solução facilita uma atividade, ela reduz desperdícios e evita que você precise comprar alternativas constantemente. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que estava gastando dinheiro tentando resolver o mesmo problema várias vezes, porque cada compra parecia pequena demais para chamar atenção. Existe também um fator psicológico envolvido. Quando você tem algo disponível em casa, a tendência é criar novos hábitos ao redor daquela solução. Aos poucos, aquele comportamento se torna automático, e depois de algum tempo, você percebe que uma simples mudança na rotina reduziu despesas que antes pareciam normais. Essas economias são interessantes porque não dependem de grandes sacrifícios. Você não precisa mudar completamente sua vida ou abrir mão de tudo que gosta. Muitas vezes, basta trocar uma sequência de gastos repetidos por uma alternativa mais inteligente. É uma mudança pequena no começo, mas que ganha força com o passar dos anos. E no próximo bloco, vamos entrar em compras ainda mais curiosas, itens que parecem comuns, mas que podem transformar a forma como você consome e administra seu dinheiro durante muito tempo. Existe uma categoria de compras que passa despercebida por muita gente, mas que pode causar uma das maiores mudanças no orçamento ao longo dos anos: os produtos reutilizáveis. Eles parecem simples porque fazem parte da rotina, mas escondem uma ideia poderosa. Em vez de continuar pagando pequenas quantias repetidamente, você cria uma solução que permanece com você por muito mais tempo. E o mais interessante é que a economia acontece sem parecer uma grande mudança. A maioria das pessoas não percebe o quanto determinados gastos se repetem porque eles acontecem aos poucos. Uma compra pequena hoje, outra daqui a alguns dias, e quando você percebe, passou meses pagando por algo que poderia ter sido substituído por uma única aquisição.
O cérebro costuma ignorar esses valores porque eles não parecem importantes individualmente, mas quando somados durante anos, o resultado pode surpreender. Os produtos reutilizáveis funcionam justamente porque mudam a lógica do consumo. Em vez de pensar, preciso comprar isso novamente, você passa a pensar, eu já tenho uma solução para esse problema. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a relação com o dinheiro. Você deixa de ser alguém que apenas repõe coisas e começa a construir um conjunto de itens que trabalham a seu favor. Outro detalhe curioso é que muitas dessas compras também trazem mais praticidade. Um item bem escolhido não apenas reduz gastos, mas também diminui preocupações. Menos idas ao mercado, menos necessidade de lembrar reposições e menos tempo perdido procurando alternativas. Às vezes, a maior economia não está apenas no valor economizado, mas na quantidade de decisões que você deixa de tomar. Essa mentalidade aparece em várias áreas da vida. Na cozinha, no trabalho, nos cuidados pessoais e em diversas atividades diárias, existem oportunidades de substituir algo descartável por algo que permanece. E o segredo não está em transformar tudo ao mesmo tempo, mas em observar quais gastos aparecem repetidamente e procurar uma solução mais inteligente. Ao longo dos anos, essas pequenas substituições criam um efeito acumulativo. Uma decisão isolada pode parecer pequena, mas várias escolhas desse tipo formam um sistema onde seu dinheiro começa a render mais. E ainda vamos chegar em exemplos de itens que muitas pessoas consideram apenas conveniência, mas que, na verdade, funcionam como verdadeiras ferramentas de economia. A casa é um dos lugares onde mais existem oportunidades de economizar, porque é onde passamos boa parte da vida. Pequenos gastos domésticos acontecem tantas vezes que acabam se tornando invisíveis. Mas justamente por serem frequentes, qualquer melhoria feita uma única vez pode gerar resultados durante muitos anos. Algumas compras para casa não parecem importantes no início, mas depois mostram que foram decisões extremamente inteligentes. O interessante é que muitos desses itens não chamam atenção. Eles não são novidades, não aparecem como algo impressionante e muitas vezes ficam em segundo plano. Porém, são justamente esses objetos discretos que tornam uma rotina mais eficiente. Eles resolvem problemas repetidos e evitam que você continue gastando dinheiro com pequenas soluções temporárias. Um dos maiores benefícios dessas compras é que elas ajudam a reduzir desperdícios. Quando algo funciona melhor, você utiliza menos recursos para conseguir o mesmo resultado. Isso pode acontecer de várias formas, economizando tempo, reduzindo reposições ou evitando que outros produtos sejam necessários. É uma economia silenciosa, mas constante. Também existe um fator de conforto. Muitas pessoas pensam que economizar significa aceitar uma rotina menos prática, mas algumas compras inteligentes fazem exatamente o contrário. Elas tornam as tarefas mais simples e deixam o dia a dia mais organizado. E quando algo facilita sua vida por anos, o valor daquela compra aumenta ainda mais. Outro ponto que poucas pessoas analisam é que uma casa equipada com itens duráveis tende a exigir menos atenção. Você passa menos tempo resolvendo pequenos problemas e mais tempo aproveitando o ambiente. Essa diferença pode parecer pequena no começo, mas depois de anos ela se torna uma vantagem enorme. E o mais curioso é que algumas das melhores compras para casa são aquelas que você quase esquece que fez. Elas simplesmente continuam ali, funcionando, ajudando e economizando. No próximo subtítulo, vamos falar sobre escolhas que evitam desperdícios e fazem seu dinheiro durar mais, sem você precisar pensar nisso o tempo todo. Muitas pessoas procuram maneiras de economizar,
pensando apenas em cortar gastos, mas existe uma estratégia diferente: impedir que o desperdício aconteça antes mesmo dele surgir. Algumas compras inteligentes fazem exatamente isso. Elas não parecem uma grande economia no momento da aquisição, mas reduzem perdas pequenas e constantes, que, com o passar do tempo, poderiam consumir uma parte significativa do seu dinheiro. O desperdício costuma ser perigoso porque raramente aparece como um grande problema. Ele acontece em pequenas quantidades, algo que precisa ser substituído antes da hora, algo que perde utilidade rapidamente, ou uma compra feita várias vezes porque a primeira solução não resolveu completamente. Como esses acontecimentos são separados, muitas pessoas nunca percebem o custo acumulado. Quando você escolhe um item pensando em eficiência, começa a eliminar essas pequenas falhas. Um produto melhor projetado pode fazer o mesmo trabalho usando menos recursos ou durar muito mais tempo. E quando essa diferença se repete todos os dias, semanas e meses, ela se transforma em uma economia real que cresce silenciosamente. Existe também uma mudança de comportamento envolvida. Quando alguém compra algo pensando em longo prazo, começa a analisar mais antes de consumir. A pessoa deixa de perguntar apenas quanto custa e passa a perguntar quanto tempo isso vai me servir. Essa pergunta simples muda completamente a forma como decisões de compra são tomadas. O mais interessante é que essa mentalidade pode ser aplicada a quase qualquer área. Não se trata de ter uma vida sem gastos, mas de fazer com que cada gasto tenha uma função clara. Afinal, dinheiro bem utilizado não é aquele que nunca sai da sua conta, mas aquele que continua trazendo benefícios depois que você gastou. E ainda neste vídeo, vamos explorar itens que muitas pessoas enxergam como algo supérfluo, mas que podem ser justamente algumas das compras mais econômicas que existem. Algumas escolhas parecem luxo no começo, até você perceber o quanto elas evitam gastos futuros. Existe uma ideia muito comum de que tudo aquilo que parece mais sofisticado ou confortável é automaticamente um gasto desnecessário. Mas a verdade é que algumas compras que parecem luxo no início podem ser exatamente o contrário. A diferença está na função que aquele item desempenha na sua vida. Quando algo reduz problemas, evita substituições constantes e melhora sua rotina por muitos anos, ele deixa de ser apenas uma compra e passa a ser uma decisão inteligente. O grande erro é avaliar um produto apenas pelo momento da compra. Muitas pessoas veem um preço maior e pensam imediatamente que aquilo é exagero, mas esquecem de calcular quantas vezes teriam que pagar por alternativas inferiores ao longo do tempo. Um item que dura anos pode acabar custando menos do que várias versões baratas compradas repetidamente. Isso acontece porque alguns produtos entregam valor de várias maneiras ao mesmo tempo. Eles podem economizar dinheiro, reduzir tempo perdido e ainda trazer mais praticidade. E quando uma única compra resolve vários problemas, o impacto dela cresce ainda mais. Às vezes, a verdadeira economia não está no preço menor, mas na quantidade de dores de cabeça que você elimina. Outro ponto curioso é que muitas pessoas só percebem o valor desses itens depois que passam a usá-los. Antes disso, eles parecem desnecessários, porque o benefício não é óbvio. Mas depois que entram na rotina, fica difícil imaginar como era viver sem aquela solução. Esse é um sinal de que a compra realmente mudou alguma coisa. O segredo está em diferenciar a aparência de utilidade. Um produto caro apenas por status pode realmente ser um gasto, mas um item que melhora sua rotina e continua funcionando por muito tempo pode ser uma das melhores decisões financeiras que você toma. O valor não está em impressionar outras pessoas, mas em facilitar sua própria vida. E agora, vamos entrar em outro ponto importante.
Como algumas compras duráveis conseguem criar uma diferença enorme no futuro, mesmo parecendo pequenas quando são feitas pela primeira vez. A maioria das grandes mudanças financeiras não acontece por causa de uma única decisão gigante. Elas são construídas através de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Uma compra inteligente hoje pode parecer algo simples, mas quando passa a fazer parte da rotina durante anos, ela começa a criar um efeito acumulativo que poucas pessoas percebem. Pense em todas as vezes que você usa um objeto durante sua vida. Uma diferença pequena em cada uso pode se transformar em algo enorme quando multiplicada por centenas ou milhares de vezes. É por isso que alguns itens aparentemente comuns merecem mais atenção. O valor deles aparece justamente na frequência com que participam do seu dia. Essa é uma das razões pelas quais pessoas organizadas financeiramente costumam pensar diferente antes de comprar. Elas não analisam apenas o produto, mas o impacto que aquela escolha terá no futuro. Uma decisão simples pode significar menos gastos, menos preocupações e mais liberdade para usar o dinheiro em outras coisas importantes. O mais interessante é que essa mentalidade também evita compras por impulso. Quando você começa a pensar no longo prazo, fica mais difícil cair na ideia de comprar algo apenas porque parece uma oportunidade. Você passa a avaliar se aquilo realmente vai resolver uma necessidade ou se será apenas mais um objeto parado. Com o tempo, esse jeito de pensar cria um ciclo positivo. Você faz uma boa escolha, percebe o benefício, começa a aplicar a mesma lógica em outras áreas e, aos poucos, sua forma de consumir muda. O resultado não aparece em um único dia, mas se torna evidente depois de meses e anos. E ainda neste vídeo, vamos conhecer produtos que realmente fazem essa diferença porque substituem gastos frequentes e permanecem úteis durante muito tempo. Alguns deles podem parecer pequenos detalhes, mas são justamente esses detalhes que constroem grandes economias. Uma das maiores fontes de desperdício está na repetição. Não é apenas o valor de uma compra que pesa, mas quantas vezes ela precisa acontecer novamente. Quando um produto dura pouco, você entra em um ciclo constante de substituição: comprar, usar, perder qualidade e comprar de novo. Esse ciclo parece normal porque acontece aos poucos, mas pode consumir muito dinheiro ao longo da vida. Produtos duráveis quebram exatamente esse padrão. Eles funcionam como uma barreira contra gastos repetidos, porque resolvem a necessidade por muito mais tempo. E o mais interessante é que depois que você possui algo confiável, aquela despesa simplesmente desaparece da sua rotina. Um dos motivos pelos quais as pessoas continuam comprando versões inferiores é a sensação de economia imediata. Pagar menos agora parece uma vitória, mesmo quando isso significa pagar várias vezes depois. Mas quando você começa a enxergar o custo total, percebe que a escolha inicial pode ser apenas uma parte pequena da história. Além da questão financeira, existe também a questão da confiança. Quando você tem algo que sabe que vai funcionar, você deixa de perder tempo procurando alternativas. Isso cria uma sensação de estabilidade que muitas pessoas só percebem quando experimentam. A vida fica mais previsível porque menos coisas precisam ser resolvidas novamente. O curioso é que alguns dos itens mais valiosos não são aqueles que usamos para mostrar aos outros. São objetos que trabalham silenciosamente nos bastidores da nossa rotina. Eles não aparecem, não chamam atenção, mas estão constantemente evitando novos gastos. E agora, chegamos a uma parte ainda mais interessante. Os erros que fazem muitas pessoas gastarem várias vezes com a mesma coisa, sem perceber que uma escolha diferente poderia ter economizado durante anos.